Olá! Nessa aula eu vou explicar de uma forma simples o que é o React, que é o coração do framework desse mini curso de Next. Para entender o que é o React, primeiro precisamos compreender o que de fato é o JavaScript, pois o React é uma biblioteca JavaScript. O JavaScript é uma linguagem de programação que torna os sites interativos. Por exemplo, quando você está navegando em um site e clica em um botão para ver mais informações, ou quando você preenche um formulário e ele mostra mensagens de erro ou confirmação sem precisar recarregar a página, isso geralmente é feito com JavaScript. Sem o JavaScript, os sites seriam estáticos, ou seja, eles não iriam interagir com o usuário, eles simplesmente ficariam parados e sem funcionalidades. O React é uma ferramenta usada pelos desenvolvedores para tornar esse processo de criar e gerenciar essas interações de uma forma mais fácil e organizada. Por exemplo, pense no Instagram. Quando você rola o feed, aparecem novas fotos e novos vídeos, sem que você tenha que carregar a página inteira novamente. Ou então quando você clica em curtir e o ícone do coração muda instantaneamente. Essas partes dos aplicativos, como o feed de fotos ou botão de curtir, são chamadas de componentes. O React ajuda os desenvolvedores a construir e gerenciar esses componentes de forma eficiente. Desde que foi criado pelo Facebook em 2013, ele se tornou muito popular entre os desenvolvedores por facilitar a criação de sites e aplicativos dinâmicos e interativos como o Instagram. Antes do React, os desenvolvedores geralmente tinham que lidar diretamente com o DOM, que é a estrutura completa de código de uma página. Essa abordagem costuma ser lenta e complicada. O React mudou isso com o conceito de Virtual DOM, que é como uma cópia leve do DOM. Esse novo conceito de Virtual DOM permite que o React faça mudanças na página de forma mais rápida e eficiente, porque ele atualiza apenas a parte que é necessária e não a página inteira, tornando tudo muito mais simples. Isso melhora muito o desempenho do site e torna a experiência do usuário mais suave. O React também introduziu uma forma de construir sites e aplicativos usando componentes. Cada componente é como um bloco de construção que tem seu próprio estado, que são as informações que ele mantém, e a sua própria lógica, que é a função que ele executa. Esses componentes são independentes um do outro e podem ser reutilizados, o que facilita muito na hora de construir e manter sites e aplicativos grandes. Por exemplo, um botão de curtir pode ser um componente usado em várias partes de um aplicativo. O estado no React é fundamental para tornar os componentes interativos. Ele controla o que é mostrado na tela e muda conforme o usuário interage com a página. Por exemplo, se um usuário preenche um formulário, o estado do componente do formulário muda para refletir o que foi digitado. Além do estado, o React usa uma coisa chamada props para passar dados de um componente para outro. Isso é importante para que diferentes partes de um site possam conversar entre si. Eu sei que pode ter dado uma complicada, mas depois tudo isso vai ficar mais claro. Diferente do estado, as props não mudam. Elas são como parâmetros, ou seja, dados fixos que um componente recebe. O React teve um grande impacto no mundo do desenvolvimento web. Ele não só tornou mais fácil e rápido construir sites e aplicativos, mas também influenciou outros sistemas de construção de sites e aplicativos, como o Angular e o Vue, que também são muito famosos mundialmente. O React também criou um ecossistema de ferramentas adicionais, como o Redux, que serve para gerenciar estados, e o React Router, para navegação entre diferentes páginas. Então ele se tornou uma solução completa para desenvolver sites e aplicativos modernos. Resumindo, o React trouxe novidades importantes como Virtual DOM, componentes reutilizáveis, estados e props, mudando a forma como os sites e aplicativos são desenvolvidos e tornando o processo mais eficiente e agradável. Isso ajudou a estabelecer novos padrões para criar sites dinâmicos e altamente interativos. O React atualmente é a habilidade mais procurada no mercado mundial, então vale muito a pena se aprofundar nesse tema.
Essa foi a aula sobre introdução ao React. Vamos em frente e até a próxima aula!